Bom, pessoal, nós iniciamos hoje esse tempo de aprendizado, esse tempo que vai ser um tempo de muito crescimento para mim e para a sua vida, falando hoje sobre o Templo de Salomão, conhecendo um pouquinho do templo, da sua estrutura, de como as coisas funcionavam. Bom, gente, o templo ele foi construído no Monte Moriá, e o Monte Moriá é conhecido como o Monte de Deus. É o mesmo monte que Abraão vai levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Bom, pessoal, olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Acompanhe. Versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para uma região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indique. Então, amado, o que acontece aí? Então, queridos, preste bastante atenção. O monte, a região de Moriá, a região montanhosa de Moriá, ali Abraão vai para entregar o seu filho em sacrifício a Deus. Olha o que acontece. Esse monte, amém, essa região montanhosa de Moriá, bem é a mesma região quando Davi resolve construir um lugar de sacrifício ao Senhor. Gente, esse mesmo lugar aonde Abraão vai sacrificar o seu filho, é o mesmo lugar aonde Davi compra uma eira, que é de um homem chamado Araúna, e constrói a Deus um lugar de adoração e de sacrifício. Abra sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 18. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta-te ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. E saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: Por que vem, rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Amados, repara bem uma coisa no teu espírito e entenda como Deus está trabalhando num determinado lugar. É o altar aonde Abraão vai colocar o seu filho. Agora, o lugar aonde Davi compra, amém, uma eira para construir a Deus o altar. Ficou separado para adoração ao Senhor. E quando Davi, ele conquistou muitas riquezas, Deus abençoou, prosperou. Então ele resolve no coração dele construir ao Senhor um templo. Mas ele não pôde porque as mãos de Davi sujas de sangue. Mas Davi, o que ele faz? Ele arrecada toda a riqueza, ele prepara toda a riqueza, ele recebe de Deus a revelação, a planta do templo e passa tudo isso para Salomão. Passa para Salomão a matéria-prima, todo o ouro, toda a prata, toda a madeira, todo o linho, todas as pedras preciosas que ele precisaria. E entrega a ele também a revelação, a planta do templo. E Salomão, então, coloca em prática aquilo que o seu pai, Davi, havia lhe passado como herança. Que coisa interessante. Deus começa a construir uma história, um relacionamento entre ele e o homem através da construção do templo. Um momento maravilhoso e um momento que nós vamos entender tudo o que aconteceu no Templo de Salomão. Amados, olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 2. Olha o que diz. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás a casa não edificarás casa ao meu nome,
porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. E escolheu ele a Salomão para que se assente no meu trono no reino do Senhor sobre Israel. Então me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até hoje, como até o dia de hoje. Amados, isso é muito profético. O que Deus separa, o que Deus reserva para fazer e para construir, para que se estabelecesse entre Deus e o homem uma aliança perpétua. O símbolo, o templo é um símbolo, e esse símbolo ele marca o início de uma história, de um Deus poderoso se aproximar comigo, pudesse viajar um pouquinho no tempo e observasse como era o templo conhecido e chamado por muitos como o Templo de Salomão, o Templo do Senhor em Jerusalém. Vamos lá? Queridos, que imagens impressionantes, eu cheguei a me emocionar, coisa linda demais.
vendo toda essa história, todo o cuidado de Deus, desde o início lá de Abraão, depois Davi comprando a eira de Araúna, construindo o lugar de adoração, a construção do templo, todo preparativo, Davi passando tudo para o seu filho Salomão, Salomão executando a obra e infelizmente o templo foi destruído. E é isso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo no ano 70 depois de Cristo, sobre a destruição do templo e sobre as suas formações, a sua construção, reconstrução e se de fato haverá um novo templo, uma nova reconstrução do templo. Esse é o tema para o próximo vídeo.